Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de geografia. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe seu like, deixe seu comentário. É importante que você assista ao vídeo até o final, para que possa compreender bem a explicação do conteúdo e responder da melhor forma possível à atividade proposta pela sua professora ou pelo seu professor, ok? Então, a nossa aula de hoje é sobre a formação da população brasileira, uma mistura de povos, que está nas páginas 82 a 85 do seu livro de Geografia do quarto ano. Vamos lá. Então, a formação da população brasileira, uma mistura de povos. A população brasileira formou-se inicialmente da miscigenação. Então, essa palavrinha miscigenação é uma palavra que a gente precisa prestar muito atenção. Então, a população formou-se inicialmente entre a miscigenação entre os povos indígenas, africanos e portugueses. Então, houve essa miscigenação entre esses três povos inicialmente. Mas o que quer dizer miscigenação? Miscigenação significa uma mistura de diferentes povos. Então, a população brasileira ela se formou inicialmente a partir da mistura entre os indígenas, entre os portugueses e os africanos. Mas, ao longo do tempo, no Brasil, chegaram também pessoas de outros países. Por exemplo, chegaram os espanhóis, os holandeses, os alemães, os italianos, poloneses, sírios, libaneses, japoneses, coreanos e outros. E aí houve uma maior mistura dos povos. E aí, com essa maior mistura, surgiu também uma diversidade cultural maior. Ou seja, houve a vinda dessas pessoas de outros países trouxeram consigo a cultura dos seus países, certo? Costumes, hábitos, né? Características específicas de cada país vieram para o Brasil também. E que são características que são aspectos que a gente usa, que a gente convive até hoje no nosso dia a dia. Então, os primeiros habitantes do Brasil. Antes da chegada dos portugueses em 1500, o atual território brasileiro era habitado por diversos povos indígenas. Estima-se que entre os 2 e 4 milhões de pessoas, pertencentes a mais de 1.000 povos indígenas diferentes, habitavam as terras que formariam o Brasil. Então, haviam muitos povos indígenas. Cada povo vivia de acordo com a sua organização social, com as suas tradições, com as suas crenças, linguagens e costumes. Com a colonização, terras indígenas foram tomadas pelos portugueses e muitos indígenas foram escravizados. Vários povos foram exterminados lutando por suas terras e muitos outros morreram em consequência de doenças trazidas pelos colonizadores. A chegada dos africanos escravizados. Os africanos foram trazidos como escravos para o Brasil entre os séculos XVI e XIX. Eles vinham de várias regiões da África e pertenciam a diversos grupos sociais. Por isso, traziam consigo diferentes hábitos e tradições, porque eles vinham de lugares diferentes. Então, cada lugar tinha os seus hábitos e as suas tradições. Os africanos eram retirados à força dos locais em que viviam por traficantes de escravos. Viajavam nos porões dos navios em péssimas condições, até desembarcarem nas terras que formariam o Brasil, onde eram vendidos como mercadoria aos senhores das terras. Então, eles eram trazidos à força da África para o Brasil para que aqui eles trabalhassem em péssimas condições, para que aqui eles trabalhassem como escravos. Eles não tinham seu salário, eles viviam muito mal, viviam em locais sujos, né? E aí eles não tinham essas boas condições de vida. Eles eram escravos, né? Então, aqui no Brasil, inclusive, eles eram vendidos, né? Como se fossem um objeto qualquer. Os africanos escravizados trabalhavam no cultivo da cana-de-açúcar e na produção do açúcar, na extração de metais e de pedras preciosas, no cultivo do café e em serviços domésticos. Então, eles trabalhavam em várias situações, em vários meios, né? Tinham várias situações de trabalho e era onde o seu chefe, onde o seu senhor, né, colocava para que ele trabalhasse. Certo? Em vários locais, seja
cultivando cana, seja produzindo açúcar, seja extraindo metais, seja extraindo pedras preciosas, ou seja, no cultivo do café, que antigamente existia muito essa prática, né? A vinda dos imigrantes. Antes de conhecer um pouco sobre a chegada de imigrantes ao Brasil, vamos entender o significado da palavra migrar. Então, pessoal, o que é migrar? Migrar. Quando a gente fala migrar, é sair de um lugar para outro, sair de um lugar para ir viver em outro. Então, muitas pessoas, até hoje, ainda saem de uma cidade e vão morar em outra, saem de um estado e vão morar em outro, ou saem também de um país e vão morar em outro país. Isso é migrar. E aí, quando a gente fala em migrar, sair de um lugar para ir viver em outro, a gente precisa conhecer também a diferença entre duas palavras, emigrante e imigrante. Então, para saber essa diferença entre emigrante e imigrante, a gente precisa também saber de uma informação importante. O que é o lugar de origem? O que é um lugar de origem de uma pessoa? O lugar de origem é aquele lugar onde a pessoa nasceu. Ou seja, quando a gente fala também da sua terra natal, a sua cidade natal. Então, é o lugar onde a pessoa nasceu. É o lugar de origem dela, certo? E aí, a partir disso, a gente vai ver o que é um emigrante e o que é um imigrante. A diferença entre imigrante e imigrante. Então, quando uma pessoa sai do seu lugar de origem, ou seja, do lugar onde ela nasceu, para ir morar em outro lugar, ela é um emigrante. Ela saiu de onde ela nasceu para ir viver em outro lugar. Ela é um emigrante. Quando a pessoa entra em um lugar que não é o lugar onde ela nasceu, ela vai para outra cidade, ou vai para outro país, vai para outro estado, que não é o que ela nasceu, ela é chamada lá de imigrante, porque ela está chegando em um lugar onde não é o lugar que ela nasceu. Os imigrantes na formação da população brasileira. Os colonizadores portugueses foram os primeiros imigrantes em terras brasileiras. Então, as primeiras pessoas que chegaram aqui vindas de outro país foram os portugueses. Depois deles vieram muitos outros de vários lugares. Entre outros grupos de imigrantes que vieram para o Brasil em maior número estão italianos, espanhóis, alemães e japoneses. Então, além dos portugueses, quem mais veio para o Brasil foram os italianos, os espanhóis, os alemães e os japoneses. A vinda desses imigrantes foi mais intensa no fim do século XIX e no início do século XX. Ou seja, eles vieram mais no final do século XIX para o início do século XX. E nesse período, também vieram muitos poloneses, muitos sírios, muitos libaneses, muitos coreanos, chineses e outros diversos grupos de imigrantes de outros países também. E aí, agora, vocês irão responder essa atividade do livro de vocês, certo? Com essas 4 perguntas. Primeiro, uma característica marcante da população brasileira se originou da miscigenação de povos e culturas. Que característica é essa? Responde a número 1. Número 2. Quem formava a população das terras que dariam origem ao Brasil antes da chegada dos colonizadores portugueses? Quem era que formava a população do Brasil antes de chegar os portugueses aqui? Quem era que vivia aqui? 3. Você conhece alguém que emigrou, ou seja, alguém que saiu do lugar onde ele nasceu e foi morar em outra cidade? E alguém que imigrou? Conte aos colegas. Como não temos essa oportunidade de contar aos colegas, vamos, escrever aí essa resposta. 4. Na sua família há imigrantes? Você vai dizer sim ou não. Se houver, você vai dizer qual a origem deles, onde foi que eles nasceram, ok? Então, bons estudos a todos e até a próxima aula.